A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo desse terceiro trimestre das lições bíblicas de 2017, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição que nós aqui comentamos. E o tema geral dessa lição é sobre a razão da nossa fé. Nós estamos estudando uma série de lições com base no nosso credo, naquilo que cremos com base nas Escrituras. E nós estamos agora na penúltima lição. Na série EBD Aulas em Vídeo, nós vamos estudar a lição do número 12, que tem por título O Mundo Vindouro. Essa lição, ela ainda faz parte, ou é a última parte que a gente iniciou na lição passada, que foi sobre a segunda vinda de Cristo. Então, os pontos, os assuntos que nós vamos comentar aqui é a sequência do que vai acontecer após a segunda vinda de Cristo. Então, nós estamos já, desde agora, fazendo essa junção para que os irmãos assim tenham essa compreensão. Fazendo uma pequena observação, a nossa lição ela está baseada em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 5. A lição ela fala sobre o milênio, sobre o juízo final e sobre a nova criação. O texto áureo da lição está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, essa lição, ela trata do mundo vindouro, de algo que está por vir. Quem espera neste mundo uma melhoria neste século, a gente sabe que esse mundo ele vai de mal a pior. E tudo isso vai passar. Jesus ele foi bem claro quando disse que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Mas este mundo que nós conhecemos aqui passará. E a Bíblia deixa bem claro sobre esse mundo vindouro. Isso aqui trata-se justamente da consumação do século, o final das coisas. E por tratar deste assunto, a gente tem que especificar os eventos nessa sequência, né? É um assunto que requer tempo para comentar cada ponto, mas vamos aqui fazer um resumo de uma forma clara possível, para que assim os irmãos possam aproveitar isso no estudo da sua lição na Escola Bíblica Dominical, amém? Então, para nós iniciarmos esse assunto, o que diz respeito ao mundo vindouro, que está presente nessa lição, é justamente eventos que seguem a sequência após a segunda vinda de Cristo. Nós aprendemos na lição passada sobre a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda de Cristo, ela será em duas fases. Nós aprendemos que na primeira fase o Senhor Jesus virá em oculto somente para os santos, ou seja, somente para aqueles que esperam a sua vinda. Ele virá somente para a igreja. Ninguém vai ver, ninguém vai contemplar esse momento do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos em Cristo, que serão primeiro, depois os vivos que servem a Cristo serão arrebatados. Ninguém vai ver, ninguém vai contemplar isso. O que se vai perceber depois é que
desapareceu um povo da terra. Os desviados, com certeza, serão os primeiros a compreender que realmente a igreja foi arrebatada. Então, essa primeira fase da segunda vinda de Cristo será em oculto. Nós já tratamos disso na lição passada. A segunda fase da sua segunda vinda já será em glória, já será em público. Enquanto que a primeira fase ele veio em oculto para levar a igreja para o arrebatamento nos ares, para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Já na segunda fase ele já virá em glória, em poder, com todos os seus santos. Ele virá na ocasião da segunda período da grande tribulação, no final, onde o anticristo já estabelecido na terra irá com seu exército guerrear contra o Cordeiro e será derrotado e lançado no lago de fogo. E daí, depois desse evento que o Senhor vencerá todo o mal estabelecido pelo anticristo na terra, ele estabelecerá um julgamento das nações. Aquelas nações que perseguiram a igreja, que perseguiram o povo judeu, que foi contra Deus e os seus escolhidos, essas nações não serão dignas de fazer parte do reino messiânico. Aqui nós agora vamos entrar sobre o milênio. O que é o milênio? O milênio trata-se literalmente de um reino que terá a duração de 1000 anos. Literalmente. Esse período será justamente um período em que o próprio Cristo há de reinar sobre a terra. Então, quando se iniciará o milênio? Após o arrebatamento da igreja, no final da grande tribulação, depois do julgamento das nações. Aí, as que forem dignas, porque haverá uma separação entre bodes e ovelhas, como diz a Bíblia, e essas nações que forem justas, as dignas, é que vão poder participar desse reino. As nações que não forem julgadas dignas não participarão do reino de Cristo. Então, o milênio, na escatologia bíblica, trata-se de um reino messiânico, um reino que Cristo estabelecerá na terra por 1000 anos. Como será o milênio? Como será esse reinado de Cristo? Esse reino, esse período, ele será um período de paz universal. No período onde Cristo reinar, onde esse reino será estabelecido, não haverá ameaça de guerra, não haverá expectativa de guerra, de dor, de medo. Por quê? O Senhor, que é o príncipe da paz, que é o principado que está sob suas ombros, ele governará. Esse período, ele será até mesmo livre da influência de Satanás. Porque a Bíblia mesmo deixa bem claro isso lá em Apocalipse, que Satanás ele será preso nesse período. O período de 1000 anos ele será preso. Então, a paz será universal. O reino de Cristo não terá influência de Satanás. Vai ser uma paz tão duradoura que não haverá necessidade de armas. Vai ser um período que a terra será tão abundante na sua produção, nas suas plantações, tudo será restaurado, que não haverá necessidade de guerra, de arma, de exército.
E isso tudo vai ser convertido em ferramentas agrícolas. O que vai haver necessidade é de ferramentas agrícolas, porque a arma será inútil nesse período, porque o príncipe da paz é quem vai governar. Então, essa é a primeira característica do reinado de Cristo durante 1000 anos. Paz universal. Será um período de bênção temporal, porque a terra será restaurada. A terra ela será curada. Até mesmo os animais que são bestiais. Vai pastar no campo o leão com a vaca. Ou seja, não vai haver mais esse desequilíbrio na criação. Porque tudo isso, a terra ela ficou enferma por causa do pecado. Isso está lá desde o princípio, lá em Gênesis, por causa do pecado do homem. Mas nesse período a terra ela será restaurada, abençoada, curada. E vai ser um período de tudo abundante. Até mesmo a capacidade, a expectativa de vida das pessoas serão restauradas. Uma pessoa que morrer com 100 anos é um absurdo nesse período, porque tudo foi restaurado. O reino de Cristo, a terra será curada. Conforme Isaías capítulo 11, versículos de 6 a 9. O milênio será um período de justiça, conforme Miqueias capítulo 4, versículos de 1 a 4, que diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que do monte da casa do Senhor será estabelecido no cume do monte, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas verdades, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Então esse período será assim, um período onde haverá paz universal, um período de bênção temporal, um período de justiça. O conhecimento da palavra de Deus será abundante. Hoje nós pregamos o Evangelho por vários meios, mas ainda existem lugares que a gente não consegue levar essa mensagem. Ainda há uma resistência, há uma oposição, mas no reinado de Cristo, no reino messiânico, o conhecimento do Senhor será abundante. Todas as nações concorrerão para ir conhecer e aprender a lei do Senhor. Todos têm que conhecer. Então será um período de abundância do conhecimento de Deus e da sua palavra. A terra será cheia da sua palavra. Todas as nações elas terão que buscar a conhecer a palavra do Senhor que virá de Sião. Por fim, o milênio será um período de divulgação da palavra de Deus. Né? Aí aqui nós podemos observar em Isaías capítulo 2,
versículos de 1 a 3. Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 3. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume do monte, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, esse período, o reino messiânico, será um período onde a palavra de Deus será abundante, será divulgada, haverá um conhecimento tremendo de Deus, conforme essas referências, deixei isso bem claro. Então, esse período será um período, um reino que jamais teve precedentes na história. O que nós aspiramos não chega nem perto do que esse reino será, porque Satanás será preso nesse período, estará livre da influência do mal, a terra será restaurada, porque o Senhor reinará com justiça, com equidade. Então, o milênio descrito aqui na Bíblia é o reino de 1000 anos, que será governado pelo próprio Cristo. Após a sua vinda em glória, após a derrota do anticristo, após o julgamento das nações. E as nações que foram dignas vão viver nesse reino, nesse período. Porém, no final, Satanás será solto, fará uma nova rebelião, ainda o ser humano, após viver num período sem a ausência de Satanás, reinado por Cristo, ainda terá propensão para se rebelar contra Deus. E aí, todos estes serão consumidos pelo fogo do Senhor e serão derrotados de uma vez por todas. E assim, findou esse período de experimento que essas nações hão de passar. Mas aqueles que foram obedientes, que foram fiéis, terão a sua vida preservada para viver sempre com o Senhor. Ou seja, os fiéis que forem no milênio. Porque a rebelião será contra os santos. A Bíblia denomina ali como Gog e Magog. Se cercarão contra os santos, aqueles que foram fiéis no milênio. E aí o Senhor derrotará todos eles, preservando apenas os fiéis. Então, aqui nós falamos sobre o milênio. Então aqui encerramos com relação ao milênio. O que acontecerá após o milênio? Aí aqui nós temos na nossa lição sobre o juízo final. O que é o juízo final? A Bíblia chama de o juízo do trono branco, o julgamento final. E como vai se dar esse julgamento? Aí a gente tem as seguintes perguntas. Quem será o juiz desse julgamento? Quem será julgado? Qual a base desse juízo e qual a sentença? Vale aqui fazer uma observação que a gente falou de ressurreição. A gente leu aqui um texto que fala que bem-aventurado daqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque eles reinarão com Cristo por 1000 anos. A gente tem que entender que a Bíblia fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição é a dos justos, dos santos,
dos que servem a Deus. A segunda ressurreição já é dos ímpios. Então, muitos ressuscitarão para a paz, outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa ressurreição, denominada de primeira ressurreição, na Bíblia, ela tem várias etapas. Por quê? A primeira etapa dessa ressurreição serão na ocasião do arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí vem os crentes do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, que ressuscitarão nesse período. Então vai ser etapas. Primeira etapa na ocasião do arrebatamento. Na grande tribulação a gente vai ver a ressurreição das duas testemunhas. A gente vai ver a ressurreição dos mártires, daqueles que foram degolados por causa do testemunho do Senhor. Na grande tribulação, eles ressuscitarão para poder entrar e fazer parte do milênio. Aí a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, falando destes. Mas é uma ressurreição só, ou seja, é a primeira ressurreição. Porque aí está falando da primeira, dos justos. Só que teve etapas diferentes na ocasião do arrebatamento, na ocasião das duas testemunhas, da grande tribulação, mas até aí é primeira ressurreição. Então a gente tem que ter essa atenção para não confundir com as outras ressurreições anteriores, porque de fato são a primeira ressurreição. Só que ela acontece em etapas diferentes por conta desses períodos. A segunda, que não tem nada a ver com a primeira, já trata-se dos ímpios. Ela será no final dessas coisas. Somente haverá essa ressurreição para que essas pessoas que serão ressuscitadas sejam julgadas. Elas estão em um lugar intermediário aguardando o dia do juízo e serão ressuscitadas apenas para esse fim. Então, quem será o juiz desse julgamento? Será que é alguém do Supremo Tribunal aqui do Brasil? Jamais. Quem julgará nem é o próprio Deus, mas ele deu todo o juízo ao seu Filho, Jesus Cristo. Ele julgará todos nesse dia. Todos aqui que eu falo são da segunda ressurreição. Os santos da primeira ressurreição, os vivos que ressuscitaram, que foram transformados, já têm o seu destino, céu, presença de Deus. Mas aqui o juízo final trata-se apenas dos ímpios e dos anjos também, né? Então, quem será o juiz? Cristo. Quem será julgado? Todos os ímpios, todos aqueles pecadores que não aceitaram a vontade de Deus em todos os períodos da história humana. Deus sempre ele deu oportunidade de uma certa forma para que alguém conhecesse a sua vontade, a sua palavra, a sua existência, tudo isso até a chegada do Evangelho. Deus tem os seus meios, Deus tem a sua maneira de trabalhar, lidar com todas essas pessoas que a gente acha aceita, aquelas nações não tiveram conhecimento. Como é que vai ficar a situação daquelas pessoas que não conheceram, não tiveram oportunidade? Você que pensa, Deus ele tem os seus meios e ele há de lidar com isso. Então, todos aqueles ímpios, desde Caim até a atualidade desse dia, serão ressuscitados para ser julgados. Não serão ressuscitados com um corpo glorioso que nem os santos que foram ressuscitados na primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar simplesmente com um corpo sem glória,
somente para a fim de que eles saibam por que estão sendo condenados. Então, esses seres humanos de todas as épocas serão ali ressuscitados, que vão ser julgados. E também os anjos. Anjos aqui, entre aspas, são os anjos caídos, que se rebelaram juntamente com Satanás. Todos esses também serão julgados. Ninguém escapará desse juízo. Quem pensa que aqui faz e aqui paga, está muito enganado. Quantas impiedades foram feitas desde a história da humanidade. E às vezes muitas pessoas foram assim mortas por conta de injustiça, de perversidade. E muitas das vezes esses agressores parece que viveram todo o tempo sem uma acerto de contas, sem ser julgado. Parece que viveu impune toda a sua vida. Mas nesse dia ninguém escapa. Ah, mas morreu há muitos anos, foi cremado. O mar e o inferno vai dar os mortos que nele havia, e todos vão ressuscitar. Não importa se foi cremado, se foi exonerado, todos vão ser ressuscitados. Aqueles ímpios, aqueles homens perversos que governaram impérios, todos eles vão comparecer no juízo final. Estão sofrendo hoje no estado intermediário, mas eles vão ressuscitar para receber a sentença do juízo. Todos eles, ninguém escapa desse juízo com relação aos ímpios. Os salvos, a Igreja de Cristo, os santos, estão livres disso porque aceitaram o testemunho de Jesus Cristo. Qual é a base desse juízo? Todos eles serão julgados pelas obras que estão descritas nos livros. Então, nesse julgamento, os homens, os anjos serão julgados pelas suas obras que estão descritas nos livros, que a Bíblia fala aqui, não diz especificamente, mas que fala desses livros. A gente pode observar em Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, essa é a base desse juízo. Eles serão julgados pelas suas obras, conforme os livros ali que foram abertos, mostrando tudo que ele fez, tudo que ele cometeu. Então, todos vão ter que dar conta, vão pagar por essas impiedades. E qual é a sentença desse julgamento? Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, diz a Bíblia, que será lançado num lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. Tão simples, né? Como a gente consegue ter o nome escrito nesse livro da vida? Quando a gente aceita o testemunho de Jesus Cristo. Às vezes alguém chega e diz assim: por que esses crentes ficam dizendo, vem aceitar Jesus? Por que fica pregando o Evangelho? Pessoas ignoram, até nem gostam disso. Mas quando a gente prega esse Evangelho, quem crê, quem receber esse testemunho, essa mensagem de Cristo que a igreja prega,
o seu nome será literalmente escrito no livro da vida. Porque no dia do juízo, a sentença será essa: quem não tiver o nome escrito no livro da vida está fora de uma vez por toda do reino de Deus. Serão julgados e lançados no lago de fogo. E isso aqui não fala de aniquilação, não fala de sono da alma, como alguns grupos religiosos ensinam por aí. O homem que não serve a Deus será aniquilado e deixará de existir. De forma alguma. Eles estão em um lugar intermediário, aguardando o dia do juízo, conscientes, e serão lançados no lago de fogo para passar a eternidade, conscientes, porque toda a sua vida foi de impiedade, negando a Deus e tentando perseguir o povo de Deus. Então, a sentença destes serão essa. Então, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição, bem-aventurado aqueles que estão vivos na ocasião do arrebatamento, e se morreram, tem a promessa da ressurreição, da transformação do seu corpo. Enfim, quem aceitou a Cristo tem esperança, ou na vida ou na morte. Mas quem não aceitou o testemunho de Cristo, quem não serve a Cristo, o destino é a perdição eterna. Então, nem os homens ímpios, nem os anjos escaparão desse julgamento, que é o juízo do trono branco. Então, aí trata-se do final, do juízo. E depois desse período, dar-se-á a nova criação, a nova Jerusalém que desce do céu. Aí já trata-se do perfeito estado eterno. O destino dos santos para estar sempre com o Senhor. Deus será a luz nessa cidade. Céu e terra, como diz o hino da harpa cristã, serão a mesma grei. Então é algo tão sublime, algo tão especial, que não temos palavras para descrever isso, mas o pouco que nós sabemos é porque a palavra de Deus fala disso. E o que a palavra diz, temos esperança e confiamos. Então vale a pena servir a Deus, porque a promessa de Deus está assegurada em todo o sacrifício de Cristo. Então nós aguardamos, nós esperamos nessas promessas de Deus, na nossa morada com Deus, porque a sua palavra nos assegura tudo isso. Então, isso é o que nós esperamos do mundo vindouro. Então, vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar aprendendo mais nas Escrituras, para preservar a nossa vida servindo a Deus, e para que assim possamos alcançar mais pessoas, para que ouçam o Evangelho de Cristo e o seu nome sejam escritos no livro da vida, e que assim elas possam escapar do juízo vindouro, que é a única forma que o homem pode escapar desse juízo é quando ele aceita Jesus Cristo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem negar o testemunho de Cristo e querer viver pela sua própria sorte, pela sua ideologia, ele não escapará desse juízo. E esse juízo do trono branco não é um juízo de misericórdia. Esse juízo será sem misericórdia. Não é que nem a gente vê naquela dramatização do Alto da Compadecida, não, isso foge. O juízo do trono branco será sem misericórdia, porque justiça e juízo será a base do seu trono. Então a oportunidade que o homem tem enquanto está vivo é aceitar o testemunho de Cristo, porque Jesus Cristo ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida, é o único meio que pode levar você
a ser restaurado diante de Deus. Fora de Cristo, você está pela própria sorte e só vai encontrar e passar a eternidade na perdição. Então, que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima aula na Escola Bíblica Dominical. E assim nós encerramos lendo aqui esse trecho da leitura bíblica em classe. Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. Então, essa é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Amém?